Olá pessoal, o tópico de hoje vai ser muito importante para algumas pessoas que por alguma razão acabaram ficando fora de status. Porque venceu o I-94, estava como turista, passou o tempo, ou porque aplicou para uma extensão da própria estadia como turista, mas foi negado pela imigração depois de ter passado o tempo. Ou então, até uma pessoa que, por exemplo, está com status temporário de trabalho ou como estudante e deixa de manter esse status. Deixa de manter por várias razões. Por exemplo, o estudante que deixou de ir para a escola ou teve algum tipo de lapso na parte do I-20 e não conseguiu mais manter os estudos. Então, a partir do momento que a escola notifica o service, aquele estudante ficou fora de status, ou seja, perdeu o status F1. Também temos situações de processo de vistos temporários de trabalho. Por exemplo, L1, H1B. Vamos supor que você tenha um H1B através de uma empresa aqui nos Estados Unidos e essa empresa lhe demitiu. Ou foi vendida e os novos donos não querem manter você na folha de pagamento, ou seja, foi demitido. Ou então, por alguma razão, você não quis mais trabalhar para eles lá. Então, a partir daquele momento que encerrou o vínculo empregatício, você ficou fora de status, ok? A regra da imigração com referência a estar fora de status está na seção 245 do Immigration Nationality Act, a lei de imigração. Basicamente, se você ficou fora de status, você pode não estar elegível para o Adjustment of Status, que é a terceira fase em caso de EB3, por exemplo. No caso que não tem um Labor Certification, como no EB1 e no EB2 National Interest Waiver, é a segunda fase, é a fase que depois você tem a petição aprovada ou já entrando junto com a aplicação da petição, você pode fazer o formulário I-485, é o Adjustment of Status, Application for Adjustment of Status. Então, essa aplicação é muito poderosa, ela vai realmente transformar o seu status que você tenha no momento em um status de residente permanente, uma vez que o caso for concluído com sucesso. Agora, e se você não estiver mais no status? Está tudo acabado? Tem que arrumar as malas e voltar para o Brasil? Não, necessariamente. Existem alguns remédios na lei de imigração que você pode usar a seu favor e são completamente legais, tá? A gente vai falar sobre isso agora. Vamos iniciar falando sobre a exceção à regra normal da inelegibilidade da pessoa que ficou fora de status para entrar com a aplicação de ajuste de status, o formulário de 485. Essa é a 245, seção 245. Você vai encontrar na lei de imigração INA 245. Tem A, B, C. E nós temos a exceção à regra 245 da inegibilidade do ajuste de status através da seção 245K. A lei 245 diz que você não está elegível para fazer ajuste de status se tiver ficado fora de status, e a 245K dá uma exceção dizendo, a não ser que o período de que você não manteve o seu status não passou de 180 dias contados da sua última admissão nos Estados Unidos. Tá? Então, só para a gente dividir isso e entender, fazer um breakdown dessa regra, vamos entender o seguinte. Manter o status não é simplesmente não estar ilegal no país. Manter o status é estar na validade do seu status e fazendo o que o seu status você disse que ia fazer. Para que serve o seu status? Por exemplo, se é um F1, manter o status não é só estar aqui nos Estados Unidos, é estar indo para a escola, mantendo as 18 horas de tendência na escola. Também nós temos aí o turista. O turista é mais fácil, basta estar aqui no país, mas está com o I-94 ainda por vencer e não está fazendo nada que vá de encontro à natureza do seu visto. Tá? Então, se por exemplo um estudante trabalha sem autorização, a imigração está pensando que ele está mantendo o status, mas tecnicamente ele não está. Só que a imigração não descobriu ainda. Tá? Então vamos depois fazer outro vídeo sobre isso, mas eu quero falar agora do I-94 estar vencido. Então, se o 94 venceu, você ainda tem 6 meses para entrar com o ajuste de status. Tá? Então, vamos supor, vamos fazer um caso fictício
para você entender como essa regra funciona. O sujeito entrou aqui nos Estados Unidos com o visto B2. Então ganhou o status de turista, B2. Ele entrou no dia 1º de janeiro. Então o status dele vai até 30 de junho. Dia 1º de julho ele estaria já fora de status. Tá? Então essa pessoa entrou com uma aplicação para extensão do status antes de vencer, antes do dia 30 de junho. E essa aplicação, você sabe, leva vários meses, às vezes a migração até a prova, com data retroativa, mas leva vários meses. Então iria até o final de dezembro. 31 de dezembro seria o prazo que a pessoa ganharia se tivesse sido aprovada, se for aprovado nessa extensão do B2. Tá? Mas vamos dizer que a migração negou essa extensão. Tá? Então nós temos 2 períodos para contar. O período que ele manteve o status vai ficar valendo rumo até 30 de junho, que é o período que ele estava com o I-94 ainda válido. Tá? E o período depois de 30 de junho, que estava pendente da imigração aprovar ou não essa extensão, como é que a gente chama isso? Ele não está mantendo o status, mas também não está ilegal, não está indocumentado, não está acumulando dias de estadia não autorizada. Ele está numa situação chamada autorizado a ficar no país, aguardando a resposta do seu pedido. Tá? Então não está ilegal, mas também não está mantendo o status. Então, para essa regra, a seção 245K, você teria que entrar com o ajuste de status até o fim desse ano, até acabar o último período de 6 meses contado do dia 30 de junho, ou seja, seria mais ou menos no dia 29 de dezembro. Esse seria o seu prazo para entrar com o ajuste de status. Então, e aí você tem que entender também os vários processos que dependem do ajuste de status. Ou melhor, que o ajuste de status depende desses processos. Por exemplo, no EB3, você tem que fazer primeiro o Label Certification, ou melhor, a empresa vai fazer o Label Certification, depois tem a segunda fase e o ajuste de status. Então, o Label Certification pode levar 6, 7, 8 meses, está levando hoje, em abril de 2021, quando a gente fez esse vídeo, está levando em torno de 10 meses para sair dessa fase do Label Certification, podendo levar até mais de 1 ano em alguns casos. Então, se você começou o processo de EB3 lá atrás e vai poder acabar o Label Certification nesse período de 6 meses, após o vencimento do seu status em 30 de junho, você ainda pode entrar com ajuste de status e não é nem discricionário isso. A imigração é obrigada a aceitar a sua elegibilidade para o ajuste de status porque você entrou dentro dos 6 meses contados do último I-94 ter vencido. Tá? Agora, se você contar o tempo que estava pendente, esse tempo vale para você não começar a contar os dias que iriam impor o castigo de 3 ou 10 anos. Você ficar fora de status por mais de 6 meses e menos do que 12 e sair do país voluntariamente, você pega um castigo de 3 anos. Você fica inadmissível por 3 anos. Se ficar fora de status mais do que 12 meses, você pega e sai do país voluntariamente, você pega um castigo de 10 anos. Agora, se lembre que eu estou falando ficar fora de status, não é ficar sem manter o status. Olha bem essa diferença, porque eu expliquei antes. Mantendo status é ter o I-94 ainda por vencer. Estar fora de status é você não ter mais o status e não ter nenhum processo pendente mantendo você aqui. Então você está acumulando dias de estadia não autorizada. Tá? Então nesse exemplo que a gente deu, que a pessoa fez a aplicação antes de vencer o status, mas foi negado depois de, vamos dizer, uns 4 meses, nesse 4º mês, quando foi negado, a pessoa começou a contar os dias que iriam impor esse castigo de 3 anos se ficasse mais de 6 meses daquele dia, não de quando vencer o status. Tá? Eu espero que tenha ficado bem claro, porque realmente são 2 coisas que muita gente tem um conflito para entender isso. Você está mantendo o status legal quando está pendente de uma adjudicação do seu processo? Não. Você está apenas autorizado a ficar no país. Tá? Então, para a regra 245K ser seguida pela imigração à risca, e eles não têm como negar isso a você, você tem que entrar com ajuste de status nos 6 meses, logo após o vencimento. E o estudante, por exemplo, que ficou fora de status porque tinha um status lá que não tem data de vencimento, né? O DS, D/S, Duration of Status, mas aí parou de ir para a escola.
estava de saco cheio, sei lá, por alguma razão não quis mais ir para a escola. E aí a escola reportou, que a escola é obrigada a fazer isso, né? Reportou para o SEVES e foi dado baixa naquele 20. Então a imigração agora começou a contar dias de estadia não autorizada, tá? Então aí, se esse estudante conseguir entrar com o ajuste de status nos próximos 6 meses, contados do dia que a escola reportou que ele parou de frequentar as aulas, nesse caso, ele ainda vai poder qualificar para ajuste de status e a imigração não tem o poder de dizer não. Tá? Então é uma coisa muito poderosa isso, é um remédio muito bom para muitas pessoas que nem sabem disso. E tem aquelas pessoas também que às vezes, por uma razão de não conhecer a lei de imigração, que é o caso de muitos imigrantes, né? Por isso que a gente tem os advogados de imigração, não os consultores, tá? Os advogados de imigração que dão consulta nesse sentido vão achar essa saída para você. Então vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que entrou aqui no dia 1º de maio e ganhou status até o dia 31 de outubro. Sempre é 6 meses menos um dia. Então você conta 6 meses de 1º de maio, vai dar 1º de novembro, tira um dia, 31 de outubro. Então a pessoa já até 31 de outubro. E aí passou do 31 de outubro, não aplicou para extensão, e aí passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Já estava chegando perto dos 6 meses contados a partir do dia 31 de outubro, onde iria incidir esse castigo, ou iria acabar a seção 245K, o poder de usar a seção 245K. Então, se você, por exemplo, tem um diploma de bacharelado, mais de 5 anos de experiência, tem uma qualificação boa e se encontrou nessa situação, vale a pena você fazer um EB2 National Interest Waiver. Porque no EB2 National Interest Waiver, você entra com o I-140, que é a petição, e já entra com o I-485, que é o ajuste de status. Entrou nesse prazo. Até se você achar que não tem um caso muito forte, em muitos casos vale a pena você entrar com esse processo, porque você entrando, você para de contar esses dias que iriam causar a inadmissibilidade de 3 anos ou 10 anos. Você ganha também permissão de trabalho, permissão de viagem, tira o Social Security em alguns meses. E a imigração vai levar vários meses ainda para dizer se o seu processo vai ser aprovado ou não. Ou seja, permissão de trabalho chega antes de a imigração adjudicar o I-140. Então você entrou naqueles 6 meses, usou a 245K, e aí vamos supor que apareceu um sponsor nesse meio tempo. Apareceu uma empresa interessada em aplicar para você. E a empresa começou um processo de EB3, por exemplo, já que o seu EB2 não era tão forte. Daí você vai levando o seu EB3, eles vão fazer o Labor Certification primeiro. Depois que aprovar o Labor Certification e entrar com a petição, a nova I-140 do EB3, você agora vai ter o Labor Certification e a petição do EB3 aprovadas. Se tiver ainda pendente o seu EB2, National Interest Waiver, você pode até puxar o ajuste de status que você entrou pela 245K nesse EB2 para o EB3. Dessa forma, você vai ter mantido o seu status até o dia que a imigração lhe deu com o status, entrou com o ajuste de status antes de completar 6 meses do vencimento desse status, e esse mesmo processo de ajuste de status vai ser usado num processo que tem bem mais garantia, que é o EB3. Então, essa é uma fórmula que muita gente não sabe e pode lhe ajudar muito se você está numa situação como essa. Tá? Tem muita gente aqui altamente qualificada, que qualificaria para o EB2, ou às vezes não tão qualificada, mas teria pelo menos o mínimo para entrar com o processo, e daria tempo a você de, estando com esse EB2-NW pendente, conseguir um empregador e fazer um EB3. Tá? Então essas dicas são valiosas demais para pessoas. Eu tenho muitos clientes que aparecem aqui com essa situação, já estão vencidos dos seus status, já não tem mais o que, já estão preocupados em ter que voltar para o Brasil ou de ficar aqui indocumentado mesmo. Então, nos procuram para saber se tem alguma saída ainda. E aí, quando eu vejo que a pessoa tem a formação, tem a experiência, tem a qualificação para fazer um EB2NW, eu aí dou essa solução, que às vezes pode ajudar muita gente. Claro que às vezes a pessoa tem uma boa qualificação para fazer o EB2NW por sua conta, sozinho e vai ser aprovado, deve ser aprovado. Mas muitas vezes a pessoa não tem tanta, por exemplo, tem só 5 anos, 6 anos de experiência, tal, uma área que é mais difícil fazer o processo. Por alguma razão não é um caso tão forte. Essa pessoa pode entrar mesmo assim com o EB2NW,
A imigração que vai depois decidir se é forte ou se não é você que decide isso. Então, mas dá tempo para você de receber permissão de trabalho, Social Security, procurar trabalho e talvez se você encontrar um trabalho que o empregador queira aplicar para você, isso vai lhe possibilitar depois de transferir o ajuste de status que você entrou de acordo com a 1245K para o EB3. Se você tivesse não feito o EB2NW, não conseguiria mais agora, porque na nossa história fictícia, você teria ficado já fora de status e não daria para esperar um EB3 chegar na fase do ajuste de status, que pode levar 10 meses, um ano. Então, entenda bem essa regra, tá? Se você quiser pesquisar mais sobre isso, basta dar um Google lá, INA 245K, ou então INA seção 245K. Inclusive no próprio site da imigração, a gente vai pôr o link aqui abaixo, você vai ver o que a imigração explica sobre isso, tá? Ainda se aprofundando um pouco mais sobre a 245K, eu vou dar uma regra que está embutida nessa lei e tem a ver com o trabalho não autorizado. Tá? Você lembra que a gente falou de não estar mantendo o status? Uma forma de não estar mantendo o status é você trabalhar como turista ou como estudante sem ter permissão para trabalhar. Então você está violando os termos do seu status temporário, seja turista, seja F1, estudante, ou até mesmo se tiver um trabalho temporário, mas está trabalhando com outra empresa também. Tá? O segundo trabalho não está autorizado, então está violando os termos do seu status. Tá? De uma forma ou de outra, você não está mantendo o status 100% como deveria. Só que aí tem uma regra também na 245K que fala não somente de não estar mantendo o status, mas também de estar violando o status por ter aceito o trabalho sem autorização, trabalho não autorizado. E aí a regra é a mesma. Só que para o trabalho não autorizado, a regra não é quando você entra com ajuste de status, é quando você recebe o tal do Work Permit, ou o Combo Card, ou a autorização de trabalho, ou a EAD, Employment Authorization Document. Então, você pode entrar com ajuste de status naqueles 6 meses, mas enquanto você não recebeu o Employment Authorization Document, o cartãozinho de Work Permit, você não está autorizado a trabalhar. Então, o trabalho ainda está sem ser autorizado, mesmo já tendo entrado com ajuste de status. Então, esse relógio conta diferente, tá? Só para você saber. Mas aí, essa regra fala o seguinte, se você vai contar os dias de trabalho não autorizados, são 180 dias, né? 180 dias contados da última admissão. Quando eu falo admissão, não é admissão com Advance Parole, com Travel Document. Você saiu do país, voltou com o Advance Parole e está pensando que zerou, não zerou nada. Porque o Advance Parole não vale como saída e a volta não vale como entrada, tá? Então, é como se você tivesse ficado no país, seu corpo, e o seu espírito saiu, voltou e seu corpo ficou aqui fisicamente. É basicamente isso o Advance Parole. Então, não conta. Mas se você contar com o visto que você entrou, o visto F1 ou o visto B2 a última vez, então, uma saída e retorno, quando você entra no país, zera a contagem dos 180 dias. Então, por exemplo, se uma pessoa trabalhou aqui quando estava com o F1, então, vamos supor assim, está com o status F1, trabalhou aí 2 anos fazendo Uber, Lyft, DoorDash, whatever. Fez um monte de aplicativo, não tinha mais nenhum espaço no celular para colocar outro aplicativo, fez todos. Então, ou seja, violou completamente o seu status F1, né? Mas aí, você tinha um visto no passaporte e antes de entrar com ajuste de status, você deu um pulinho lá no México, ou foi no Canadá, sei lá, algum país que autorizou você a viajar, você viajou, voltou e fez imigração outra vez, ganhou outro 94. Então, aquele período que você trabalhou antes da saída não vai ser contado contra a sua aplicação para o ajuste de status, como trabalho não autorizado. É ainda trabalho não autorizado, mas não tem impacto no seu ajuste de status, porque a imigração não pode considerar os períodos de trabalho não autorizado antes da sua entrada no país a última vez. Então, essa sua entrada zera a contagem. Daí você tem 6 meses ainda, que se você trabalhar sem autorização, não vão impactar a sua elegibilidade para o ajuste de status, desde que você receba a carteirinha de permissão de trabalho antes de completar esses 6 meses, tá? Também não estou encorajando ninguém a trabalhar sem autorização, não é isso. Mas às vezes as pessoas fizeram isso porque tiveram que fazer por alguma razão e agora querem sair desse problema. Então, o próprio site da imigração tem esse exemplo.
Então vocês podem checar o link que a gente está colocando aqui abaixo e você vai ver o exemplo que estou lhe dando aqui agora. Então, se você souber aplicar a regra 245K de forma eficiente, você não vai ser prejudicado ou prejudicada por ter ficado fora de status, tá? Então eu espero que essa regra tenha sido bem entendida. Esse é mais uma vez um serviço de utilidade pública. A gente está tentando explicar essas regras aqui para que pessoas que às vezes não tiveram contato com a gente, mas podem estar vendo esse vídeo e vão saber que essa regra existe e saber aplicar essa regra de forma correta, tá? Normalmente os advogados de imigração vão saber essa regra, tá? Os consultores é que não vão saber porque não são advogados mesmo. Mas os advogados de imigração que têm experiência vão saber a regra da seção 245K. Então, use essa regra a seu favor se você precisar. A gente não está encorajando a trabalhar sem autorização, mas se por acaso aconteceu, nem tudo está perdido, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na semana que vem vamos fazer outros vídeos e também vamos ter a live na quinta-feira, às 5 da tarde, horário do Pacífico, horário da Califórnia, tá? Tchau, até lá, gente.